Muito boa noite, no ar mais uma edição do Opinando. Aqui na Cuboplay, nos estúdios da Cuboplay, nosso parceiro aqui nesse projeto. Hoje nós vamos falar sobre uma das minhas grandes paixões, que é a comunicação, mas tem uma dentro da comunicação que é maior ainda, que é o rádio, né? E tem um cara que conhece muito sobre esse assunto, jornalista, professor, conhecido aí da maioria do nosso meio de comunicação. Luiz Arthur Ferrareto, é o nosso convidado aqui hoje à noite no Opinando. Professor, muito obrigado pela visita aqui. Bom, prazer estar aqui contigo, Nando, e através desse bate-papo, conversando aí com um monte de gente nas redes aí na internet. Essa ideia de ser professor, ela vem depois, né? Começa com a ideia de ser um jornalista, alguma coisa assim. O que te levou para a comunicação? Eu posso, quando me perguntam, digo assim, foi o rádio, gente. Eu desde criança ficava ouvindo rádio, eu brincava em casa, eu queria ser rádio. O que te levou, na hora de fazer um vestibular, eu vou ser jornalista? Bom, primeiro assim, eu ia até brincar contigo, professor em rádio só tem um, né? Que é o Rui Carlos Rossi. E ele tem uma influência nisso aí, de certa maneira, tá? Porque eu queria ser engenheiro. Minha família é muito da área de ciências exatas. Eu tenho um irmão engenheiro, meu pai trabalhava no Porto, em Rio Grande. Bom, para ser jornalista para um cara de uma família classe média baixa ou pobre, que nem eu, em Rio Grande, nos anos 70, era mais ou menos como ser astronauta, né, cara? Então, aquele negócio começou a me dar vontade, porque eu lia. Meu filho? Não, e assim, comecei lendo a Folha da Manhã, né? Que a Folha da Caldas Júnior, da Caldas Júnior, que era o Rui, era o editor numa época, né? Era o responsável. Comecei a ler algumas reportagens, eu ia gostar de fazer esse tipo de coisa. E aí comecei a ouvir, tá? Meu irmão ouvia direto a Rádio Guaíba, tá? Gremista doente e tal, lá, né? Me acordava às vezes. Que década nós estamos falando? Isso aí é anos 70, ali para os 76, 77, meu irmão é 10 anos mais velho do que eu sou de 65. A Guaíba ali ainda tinha liderança. Total, era a grande emissora de jornalismo, esporte, sei lá, aquela equipe de esportes ali com ainda todos, Ranzolin, Lauro, isso. O Rui. O Rui sai em 79 para Gaúcha. Isso aí. Errado, né? E eu peguei, na realidade, eu acho que talvez por ser aquela coisa do irmão mais novo, né? Ele ouvia a Guaíba, eu comecei a ouvir, tá? Eu comecei a ouvir a Gaúcha. E aí é a época que está entrando o Haroldo, eu gostava da narração do Haroldo de Souza, né? Depois entra o Rui e tal. Os Palmeiras estão tremulando. Isso aí, tremulando, o torcedor do Brasil e tal. E eu comecei a querer, de certa forma, fazer... Né, que é um fenômeno, o Haroldo, ele segue narrando. Exatamente. Voz muito bem, né? Um abraço pro Magão aí. E eu comecei a ouvir aquilo ali, né, e um dia eu ouço uma transmissão lá, os caras cobrindo, acho que estava visitando aqui Porto Alegre o ditador da Argentina da época, o Jorge Rafael Videla, e tinha uma manifestação de estudantes e tal. Era para inaugurar a Praça Argentina. Isso aí mesmo. Durante anos teve uma pichação ali na casa dos estudantes contra isso aí, tá? Eu me lembro que quando eu cheguei em Porto Alegre eu via isso aí. Eu tô ouvindo aquele negócio, tá os repórteres da Gaúcha, não me lembro quem era, entende? Então os caras ali, eu fiquei pensando assim, isso aí deve ser legal de estar no meio do troço lá, narrando e tal. Mas estava me preparando para fazer eletricidade, eletrotécnico no segundo grau, sou técnico em eletricidade, nunca exerci. Quase engenheiro? Eu gostava de física e matemática e tal. E aí começo a fazer aquele troço, tá? O curso e tal. Comecei a sentir que eu não queria trabalhar com aquilo. Li um livro do Fernando Gabeiro, que é isso, companheiro. E aí tem um lance lá que ele bota na prensa lá um militar como jornalista, ou pelo menos diz que bota na prensa o cara. E eu disse, cara, eu acho que eu vou fazer jornalismo. E eu comecei a ficar assim com aquele negócio, vou fazer jornalismo, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou viabilizar isso, né? E por coincidência, meu irmão tinha vindo trabalhar em Porto Alegre, tinha se formado, tinha vindo trabalhar aqui na região metropolitana. E, enfim, decidi fazer jornalismo, fiz o vestibular, passei na URGS, mas tudo que eu não queria era trabalhar em rádio. Tu é de Rio Grande, então? Sou de Rio Grande. Né? Vem com que idade pra cá? Vim com 17 anos, em 83 eu vim para Porto Alegre. Ficava lá no radinho de pilha ouvindo as rádios? Cara, eu ouvia assim, Tu pegava também a Super Tupi, que pegava no Brasil. Cara, isso aí, assim, uma noite da Tupi, bem lembrado. Faltou luz em Rio Grande, assim, ficou vários dias. Teve um apagão lá, caiu uma linha de transmissão e tal. E eu comecei de noite, pegava o radinho e ficava passando uma rádio. Daqui a pouco eu ouço a Turma da Maré Mansa na Tupi.
Isso para mim foi um encantamento. Você não conseguia entender como é que uma rádio do Rio conseguiu escutar em Rio Grande em AM, tu entende? E depois eu ouvi as rádios de lá também um pouco, Minuano, Rio Grandina, comecei a ouvir as rádios de Pelotas, aí entrou o FM, aí eu me lembro de ouvir o Júlio First, com o programa de música country dele, a Nanda Apple com o Tempo Beatle, isso aí, entende? E aí eu acho que eu fui fazendo minha formação, de certa forma. Mas, eu gostava, né? Mas assim, não é isso que eu quero. Tinha 2 coisas que eu não queria trabalhar, tá? Quando estava fazendo faculdade. 3, né? Rádio, televisão e assessoria de imprensa. Bom, o primeiro emprego que eu consegui em veículo foi na TV Guaíba. Televisão. Depois fui para a Rádio Gaúcha. E depois acabei escrevendo o primeiro livro que eu escrevi junto com a minha namorada na época, que é a minha companheira hoje, né? Foi sobre rádio. O segundo, que era a área dela, tá? Foi sobre assessoria de imprensa. E eu dava aula de assessoria de imprensa na época. Então, assim, eu digo para os meus alunos, olha, vocês... A gente tem que ter projeto, mas a vida te bota no teu projeto, entende? Fernando Henrique, quando você viu de presente, esqueçam o que eu escrevi lá atrás. Não, e o lance assim, o encantamento do rádio se deu dentro da Gaúcha, entende? Porque eu às vezes, começava a bater papo com um cara maravilhoso, que é o Fernando Duó, né? Sim. Que estava cuidando, eu tinha colocado o Fernando meio... Além de ter sido colega, nós tocamos juntos, grande percussionista. Tocamos juntos. Várias vezes eu fui a shows aqui, eu via o cara veio do centro do país, o percussionista é o Fernando. Tocava demais. E eu comecei a bater papo com o Fernando, que estava no arquivo de vozes ali, no acervo, digamos assim, da Gaúcha. E eu olhava aquelas fitas assim, umas eu pedi para copiar, entende? E aí eu comecei a me encantar com aquele negócio, apareceu a oportunidade de dar aula, fui dar aula, e enfim, fiz a minha vida toda em cima desse negócio, né? Eu acho que eu fui para trabalhar na coisa e acabei virando meio o cara que registra o que os outros acabaram fazendo, tá? Eu gosto disso, entende? Entende, assim, eu tenho um projeto de pesquisa na URGS, que eu espero um dia terminar, que é escrever uma espécie de aquele livro que nunca vai ser completo, né? Que é a história do rádio no Brasil, né? Então, pesquiso muito isso, né? E acho que sobre a do Rio Grande do Sul eu consegui, no mestrado, no doutorado, dar conta um pouco, né? Mas é sempre assim, tem sempre uma descoberta, né? Essa semana aí eu tenho um blog para divulgar essas coisas, que é uma história do rádio no Rio Grande do Sul, porque nunca é a história, né? A história que tu conta, né? Então é uma, né? Acha ali para achar o blog? É www.radionors.jor.br radionors.jor.br e acha também no Facebook, fácil também, tem uma fanpage. E eu já trabalhei com estudantes, hoje eu vou fazendo do jeito que dá, sozinho, acho que tudo que eu queria registrar está ali, mas tem umas lacunas, né? E há pouco aí, numa postagem sobre o nascimento e falecimento, e depois porque é tudo próximo, o início das transmissões do Gaúcha na Madrugada com o Jaime Copsa, meu conterrâneo, uma pessoa... tempo, vai um abraço, companheiro. E o Pato, né? O Pato que ele tirou do Renato Mursi, do rádio do Rio de Janeiro, que fazia um programa de calouros, e o Pato cortava o calor, né? Tipo a buzina do Chacrinha. Tipo a buzina do Chacrinha. Eu acho que o Chacrinha roubou a ideia do Renato Mursi e adaptou fazendo a buzina, tá? E numa postagem sobre o Jaime, uma pessoa chega e bota assim, olha, meu pai apresentou o Gaúcha na Madrugada antes do Jaime. E ela é filha do Edi Amorim, que trabalhou na Itaí. Eu disse, andava desesperado quando estava fazendo mestrado, doutorado, tentando localizar a família do Edi Amorim, que tinha um programa chamado Café da Tarde na Itaí, tá? E foi um cara importante ali no Rádio Popular. E aí daqui a pouco chega a filha dele, ele disse, quem sabe tu não tem material sobre o teu pai aí e tal. Faz tempo que eu não escrevo no blog. E ela já me mudou uns áudios, enfim, tá, já fiquei pensando assim, a emoção das pessoas de ouvirem aquilo ali. Sim. Porque as pessoas voltam no tempo, né? O cara do futebol vai ouvir um gol narrado pelo Ranzolin, vai ouvir um gol narrado pelo Pedro Carneiro Pereira, ou como um amigo meu que é Botafogo doente, aí me mandou há umas semanas aí, mandou um áudio
do Valdir Amaral, da Rádio Globo, de Sim. 62. Do Garrincha. Bota o final do Campeonato Carioca. Sim, ali era praticamente o time do Botafogo. A seleção brasileira nos anos 60 era o Botafogo e o Santos. Era uma mistura dos dois. A quantidade de pessoas que ouviram aquele áudio que se emocionaram, porque o rádio foi acompanhando a vida das pessoas, talvez não acompanhe mais daqui para frente, porque as coisas mudam, não adianta. Mas, assim, essa emoção, eu acho fundamental. Tá? Eu considero o trabalho da minha vida, na realidade, registrar a emoção dessas pessoas, analisar o que está acontecendo e ensinar as pessoas a fazer isso e criar essas emoções. Agora, eu não sei se essas emoções vão ser criadas em rádio, como a gente cresceu ouvindo, ou vai ser em podcast, ou vai ser em vídeo, ou vai ser numa rede social. Né? Agora, eu acho fundamental, né? Há umas semanas atrás, aí levei para conversar com meus alunos o Zé Alberto Andrade, da Gaúcha, tá? E o Zé disse assim, olha, a coisa mais importante que tem para o jornalista é a curiosidade. Tá? Eu acho assim, que tem a curiosidade do jornalista e ele tem que transmitir uma informação, que é uma informação séria. Não precisa ser extremamente sóbrio para fazer isso, não tem que ser aquela coisa sisuda. Né? Pode ser uma coisa mais descontraída, mas assim, tem que passar emoção para as pessoas. Então a emoção, sei lá, do Flávio Alcaraz Gomes transmitindo pela Rádio Guaíba, obviamente que não da Lua, né? A chegada do Homem da Lua, ele assistindo lá em Cabo Canaveral, o Neil Armstrong botando o pé na Lua, a humanidade conquistando a Lua. Pô, isso aí é uma coisa histórica, né? A voz dele transmitindo isso, sei lá, tantas outras coisas. Uma coisa que eu trouxe de volta quando estava na Guaíba foi o Arquivo Guaíba. Isso aí eu acho sensacional, cara. E eu me lembro que falasse disso agora, a gente botou no Arquivo Guaíba, eu lembro exatamente, ele usa uma expressão, um bípede. Um bípede. Meus alunos, quando eu mostro essa... Quando eu estava na Ubra, a gente fez um documentário. Ninguém diria isso hoje, né? Um bípede. Eu perguntei pro Flávio, cara, assim, diz uma coisa, Flávio, o que eu gosto dessa coisa, assim, tu foi com essa ideia na cabeça para fazer a transmissão? Isso não me ocorreu na hora, assim. Tá narrando e veio. E tem que entrar no contexto de época, né? Para nós hoje pode soar meio estranho, mas, pô, imagina... o espaço não era a mesma coisa que é para nós. Hoje a gente já se acostumou, a gente não sabe o nome de astronauta, não sabe o nome de nave espacial. Na época, os astronautas, as pessoas escreviam para a NASA para receber foto dos astronautas. E naquela época já devia ter os terraplanistas de hoje que era tudo mentira, que aquilo ali não existia. Os caras dizem que era o John Wayne que estava lá, porque a bandeira não tremula, que não sei o quê, que foi no estúdio em Hollywood que foi feito e tal. A gente só achava, né, que essas pessoas tinham ficado paradas lá nos anos 60, 70 e tal, que elas não iam governar daqui a pouco um país, né? Professor Ferrareto, qual é o primeiro registro que a gente tem oficial assim, de rádio, que a gente pode dizer, essa é a primeira rádio, o primeiro registro de rádio do Brasil? Bom, essa aí, assim, eu sou culpado, eu e outros pesquisadores, por falta de acesso à informação muitas vezes, a gente caiu numa coisa que todo mundo repetia, né? Que a primeira emissora de rádio do Brasil é a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que é de 1923. Tá? Mas, na realidade, o rádio no Brasil ele não tem uma data certa. E tem uma confusão. Tá? Que a palavra rádio, o que ela significava no início do século passado. Né? Rádio era sinônimo de wireless. Então, rádio podia ser, vou passar um rádio. Ia passar um rádio-telegrama. Tá? Sim. Vou passar um rádio, vou mandar uma mensagem. Eu estou num navio lá no meio do oceano, vou passar uma mensagem por rádio para alguém. Então, vou passar um rádio e radiotelefonia, radiotelegrafia. Daqui a pouco alguém chega à conclusão assim, para aí. Tem um defeito nesse troço. O defeito é o seguinte, eu transmito de um ponto para o outro, e aquele outro ponto pode falar comigo, mas tem gente que pode ouvir se estiver na mesma frequência, se ele estiver sintonizado nisso aí. Bom, mas para aí. Isso é um defeito que a gente pode usar a favor. A favor da gente. Esse cara se chama David Sarnoff, era um funcionário da Marconi Company nos Estados Unidos. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele sugere que seja criado uma caixinha musical, que alguns traduzem como rádio-telefonia, mas é uma caixinha musical de rádio, e rádio é muito associado à rádio-telefonia, mas rádio-telefonia é isso, né? Um ponto ao outro e desse ponto para o primeiro. Rádio é de um ponto para vários, mas só numa direção. Né? Isso no contexto da Primeira Guerra Mundial não vai muito adiante. Tá? Quando termina a guerra, a indústria americana, que fabricava equipamento de radiotelefonia, fabricava equipamento de radiocomunicação para os exércitos, né, para as forças armadas, fica ociosa.
Então eles começam a apostar num novo produto, né? Que são as tais caixinhas musicais. Caixinhas musicais. Que é o rádio, né? E aí elas vão começar a fazer, algumas empresas vão começar a fazer experiências de transmissão. Lá também tem uma confusão danada sobre quem transmitiu primeiro. Tá? E aqui no Brasil... E rodavam música de experiência ou era gente falando? Assim, o cara falando, o discurso, lendo o trecho da Bíblia, o resultado de uma regata. E nisso aí eu te falei de 3 transmissões diferentes, que todos eles dizem que foi a primeira. Tá? E as datas são diferentes. Aqui no Brasil, pela posição geográfica, os nordestinos lá, o pessoal de Pernambuco, é um porto, chega muita informação, e isso hoje a gente consegue ver tudo isso, porque existe uma ferramenta criada nesse século que é a Hemeroteca Digital Brasileira. Lá tem um monte de jornais, tu bota lá o nome Radiotelefonia com PH e vem tudo que é jornal que tenha essa palavra. Tá? Bota Rádio Clube sem o E de Pernambuco e vai vir o que tem do Rádio Clube de Pernambuco. Então, com essa ferramenta, vários pesquisadores, entre eles eu, a gente começou a recontar o início da história do rádio no Brasil. Tinha um pesquisador lá de Pernambuco, professor Luiz Maranhão, que insistia, olha, o rádio não começou no Rio de Janeiro. Mas ele tanto insistiu que a gente começou a achar ter alguma coisa errada na versão, né? O que acontece? Os caras tinham acesso à tecnologia, eram curiosos a respeito da tecnologia, ali por 1900, na metade dos anos 10, antes da guerra. Tá? Sim. Fizeram alguma transmissão lá. A gente não consegue dizer que essas transmissões eram de voz. A gente pode supor que eram de radiotelegrafia, eram curiosos. Né? Como os caras que montavam o computador, no início do computador, o micreiro, que chamava e tal. Como é que a gente sabe que ocorreram essas transmissões? Elas eram pirata. Né? Não podiam ser divulgadas. Mas quando apreendiam os equipamentos, saía no jornal. Então, pela apreensão, a gente sabe que tem um movimento, aí tem um cara chamado Augusto Pereira lá, e esse cara vai ajudar, vai começar a montar, que ele começa a olhar o que estão fazendo nos Estados Unidos e se mistura aí o que vai ser rádio com o que é radioamadorismo. Sim. E ele escreve cartas para os jornais e tal, mas é guerra, e no período da guerra está proibido que as pessoas, os amadores da radiotelefonia, como chamavam, tivessem as suas próprias estações. E ele começa a fazer isso aí e monta, né? E aí, em abril de 1919, vai ser inaugurado o Rádio Clube de Pernambuco. E gradativamente, esses caras, porque vai se juntando outras pessoas, tem que pagar uma mensalidade, eles começam a testar equipamentos. Era Rádio Clube ou Rádio Sociedade, por isso, tinha que te associar, né? Tu tinha que pagar e tu tinha que ter uma autorização do governo para ter o teu equipamento de escuta. Tá? Tem isso, e tinha que pagar para o ouvinte? O ouvinte. O ouvinte era o amador da radiotelefonia, o sem-filista, como chamavam. O radiófilo, aparece nos jornais com essas expressões. Né? E aí, no início de 1900... Rádio o quê, esse último? Radiófilo. O cara que gosta do rádio. Tá dando um xingão no cara, né? Chamando de doido, cara. Radiófilo. Tem um radiófilo. E os caras se sentiam orgulhosos por causa disso, porque o contexto é tudo gente que tinha algum dinheiro, porque todos os equipamentos eram caros, né? E aí, no início de 1923, tá? Eles conseguem fazer transmissões de ponto massa, de ponto para várias pessoas. Tá? Tu não sabe o dia que aconteceu isso, mas todos os dados que a gente tem indicam que no início de 1923 eles fizeram essas transmissões. Alguns... Pernambuco. Alguns vão dizer que não, que foi em 1922... Recife, tá? Que foi em 7 de setembro de 1922 que ocorreu a primeira transmissão de rádio do Brasil. Sim. Bom, aí tem a culpa nossa que a gente chegou, vários pesquisadores diziam isso. Só que aquela transmissão, é uma incompreensão que tinha, entende? Aquela transmissão de setembro de 1922 é ponto. Foi escutada por vários, mas o que está acontecendo ali? Tem 2 empresas dos Estados Unidos que vêm para uma exposição, que é para comemorar o centenário da independência, e nessa exposição elas querem vender equipamento. Qual é o equipamento que elas querem vender? Radiotelefonia e radiotelegrafia. Para quem? Para o governo federal. E elas instalam os equipamentos e aí transmitem uma fala a inauguração. Sim. Alguns acham que tinha repórter lá. Não tinha. Talvez nem o presidente da República soubesse que a voz dele estivesse sendo transmitida. Ocorre que essa não é a primeira transmissão desse tipo no Brasil. Então, para alguns, assim, escolhidos. Assim, distribuíram, botaram Tem fotos, assim, de um carro com uma antena em cima, um Ford, tipo um Ford bigode, assim, com uma antena em cima. E os caras botaram um equipamento ali de recepção. Era para demonstrar o equipamento, mas eles queriam vender para o governo, eles não queriam vender as caixinhas musicais, não é isso. Tá? E antes disso, em 1920, tem uma demonstração do mesmo tipo,
também para vender equipamentos, que acontece na Ilha das Cobras, numa instalação da Marinha, e é montada por uma outra empresa. Na exposição era a Westinghouse e a Western. Na Ilha das Cobras foi a Marconi Company. Tá? E nessa exposição, inclusive, o presidente, que é o mesmo, que é o Epitácio Pessoa, ele conversa com um senador por rádio, mas é ponto, né? Ponto massa mesmo foi em Recife que começaram a fazer. Então começa oficialmente, mas o ano é 23. O ano é início de 23. Início de 23. E um pouquinho depois disso aí, ainda em 23, vai ser fundada a Rádio Sociedade E aqui no Rio Grande do Sul, qual é o primeiro registro? O primeiro registro que a gente tem é 7 de setembro de 1924, Rádio Sociedade Rio Grandense. Tinha um cara que era na época chamou de capitalista, era um empresário, era dono do primeiro zoológico da cidade, era louco por tecnologia, tinha vindo do Uruguai, mas era espanhol. Tinha vindo do Uruguai, era chamado aqui de Coronel Ganso. Coronel Ganso. E tinha uma pequena propriedade, tá? Que a gente pode ter uma ideia do tamanho dela pelo tamanho da Avenida Ganso ali no Menino Deus. A Avenida Ganso é do Coronel. Ali era tudo dele. Tá? Ali tinha um primeiro zoológico de Porto Alegre, foi ali, e ali no dia 7 de setembro, tipo assim, de 24? De 24, tipo um sarau da elite, tu entende? Sim. Fizeram a primeira transmissão da Rádio Sociedade Rio Grandense, mas tinha que pagar mensalidade. E os caras se desorganizaram. Então, o que dá para dizer assim, funcionou 1 ano e meio com transmissões esporádicas. As transmissões não são contínuas como seria hoje. Imagina como é que funcionava. Isso era chegava o sujeito da sociedade, né? Era uma sociedade que operava uma estação de rádio, como mais ou menos um clube de vela. Tá? Sim. Tu tem o clube, mas as pessoas têm os seus veleiros lá, enfim. E aí chegava uma pessoa e dizia, vamos ouvir agora, nesta noite de gala, aqui, vamos ouvir a senhorinha fulana de tal, filha do nosso confrade, Beltrano. Sobrinha do não sei o quê. Tocando uma peça de piano. Tá? Aí a menina se levantava, ia até o piano, silêncio para quem está escutando. Né? E tocava ali, os caras faziam uma conferência, davam alguma informação, davam... situação meteorológica, o Cléo Kuhn da época. Mas ainda é um rádio de elite. Totalmente elite. Ele só se populariza na metade dos anos 30. É isso que eu ia te dizer. Aí tem a ver com o dedo do governo, no caso Getúlio Vargas, de entender, né, a importância, porque o Brasil era um país de analfabetos nessa época. Acho que 70% quase da população era analfabeta. O rádio, tu não precisava saber ler e escrever para tu receber a mensagem. Essa é a sacada do Getúlio em pegar o rádio? Sim, a sacada do Getúlio foi pegar o rádio para unificar o país e usar tudo isso que tu falaste, né? Mas antes disso, em São Paulo, no Rio, até aqui em Porto Alegre, os caras já começam a se dar conta, olha, esse meio dá para usar para ganhar dinheiro e dá para usar para política, para influenciar. A gente já tem dados assim que em 1924, quando 24, 25. As redes sociais começaram assim também. Olha, a gente começou muita fake news também. Tá? Nessa época também tem. Também tinha. Os caras começam a usar para ler proclamas do governo contra o movimento tenentista. Essa Rádio Sociedade Rio Grandense vai fazer isso. Em 30, antes da Revolução de 30, a Rádio Educadora Paulista é usada para defender o candidato do governo, que era o Júlio Prestes, e a Rádio Gaúcha é usada para defender o Getúlio. Em 32, quando tem o Levante Paulista, aí tem uma briga aí, a Gaúcha o governo assume a Gaúcha, chama ela de Rádio Oficial. A nossa Rádio Gaúcha. A nossa Rádio Gaúcha. A Rádio Oficial durante uns meses, ali durante a Revolução Constitucionalista. E em São Paulo, a Rádio Record e a Rádio Educadora estão, talvez, nos primeiras manifestações, pelo menos radiofônicas de fake news, né? Estão dizendo que as forças paulistas estão bombando, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, e daqui a pouco eles são derrotados, entende? Porque eles dão muita informação falsa ao microfone. Então, isso já tinha também acontecido nos jornais antes, né? Mas ele vai se tornar popular mesmo, assim, ele começa com os anúncios fora da lei, nos anos 30, vai ser regulamentada a publicidade em 32, aí começam a organizar a programação, tem um cara em São Paulo chamado César Ladeira, que organiza a programação, se dá conta assim, Carmen Miranda está cantando na minha rádio, está cantando na outra rádio ali. Se ela cantar só na minha rádio, eu vou ter mais audiência. Então vou contratar a Carmen Miranda. Sim. Aí ele inventa, inclusive, a expressão. O cast. Isso aí, ele inventa o cast, né? E aí ele inventa a expressão. Carmen Miranda, a pequena notável. Começa a criar bordões, tá? Que era um cara que ele não ouvia, mas ele lia muito sobre rádio. Depois isso aí ele faz na Rádio Record, que é a primeira rádio comercial pequena do notável país. foi pro resto da vida com ela, né?
Isso aí já é a força do rádio, né? E a Rádio Record é a primeira a rádio comercial mesmo, a ser pensada comercialmente. Ele leva isso para Mairink Veiga do Rio de Janeiro, que é a capital do país na época, e aí o rádio começa a ser uma coisa mais popular. O Getúlio, posteriormente, se dá conta, do poder do rádio. Ele é um cara radiofônico, né? Ele começa aquelas coisas, quando, na época da ditadura do Estado Novo, de trabalhadores do Brasil, falar no estádio do Vasco, lá no dia São Januário. de maio, botar todas as rádios em cadeia para ouvir e tal, e aí o governo encampa a Rádio Nacional. A Rádio Nacional já era uma rádio importante, a Rádio Nacional vira o que era a Rede Globo nos anos 70, que uma mega potência em termos de emissora, né? Ouvido em todo o país. Tem um levantamento feito pelo Ibope ali por 58, 59, que é um negócio muito interessante, é sobre a audiência da Rádio Nacional no Brasil. Esse levantamento está no acervo da Universidade de Campinas. Eu manuseei esse levantamento, pesquisei isso aí. E ele te dá a audiência da Rádio Nacional em Bagé, Caxias do Sul. Em algumas dessas cidades, as principais cidades aqui do interior, a Rádio Nacional é mais ouvida Do que a local. Entende? Mas isso se reflete, professor, no futebol? O Nordeste, futebol, por exemplo, os jogos do Rio eram narrados. Então, torcida do exatamente, Flamengo, Fluminense, exatamente. Botafogo, tem os montes do Rio. E o futebol, no Nordeste. o futebol não existiria como tal se não fosse o rádio. Eu já tenho dito isso, às vezes eu tenho repetido isso para o pessoal de hoje entender, porque estão fazendo de tudo para afastar o rádio do futebol. Exato. Estão fazendo de tudo. Não, esse negócio aí, cara, em 2014, ter proporcionalmente, tá, menos emissoras cobrindo a Copa do que em 1950, isso é um absurdo. Em 14 na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, tá comparado com a Copa de 1950. Mas emissoras nacionais. Nacionais. Eu não tinha esse dado. Nós tínhamos assim, menos pessoas do que... Pensa assim, tu tem que pagar a transmissão em 2014. Em 14, $200 mil tinha que pagar para a Rede Globo. Quantas emissoras daqui cobriram só a Gaúcha, em 2014? Só a Gaúcha. Em 1950, a Gaúcha transmitiu, a Difusora, a Farroupilha, a Rádio Caxias veio a Porto Alegre transmitir os jogos que ocorreram em Porto Alegre. Aliás, eu acho que o único registro que tem em termos de cobertura da Copa de 50 do rádio do Rio Grande do Sul é da Rádio Caxias. Tem uma gravação lá, o repórter entrando, dizendo quanto é que está o resultado aqui em Porto Alegre de um dos jogos. Então, assim, hoje eu temo, inclusive, pelo futebol, entende, nessa situação. Competições FIFA, assim, com seleção. A única coisa que tu transmite seleção hoje sem pagar são amistosos e eliminatórias, o rádio. Porque Copa América o rádio tem que pagar, a Copa do Mundo o rádio tem que pagar, e é assim, quem conhece o rádio hoje, $200 mil, foi lá em 14. Não sei quanto é que foi agora a Copa de 2022, mas menos assim, não ia ser. E assim, né, Nando? O risco maior é, daqui a pouco, uma dessas federações criar o seu aplicativo de streaming. E aí ela faz a transmissão. A Comebol já está fazendo. Entende? Na televisão é a Comebol que diz. Entende? Aliás, a Libertadores, que é de clubes, ainda não é paga pelo rádio. E eu falo assim, sei lá, no Brasil, Campeonato Brasileiro, nas competições daqui a pouco, porque alguns testes, a própria CBF fez um teste usando a agência Rádio Web para transmitir, fez um acordo lá com o UOL e tal. Eu acho que ainda não é o momento, né? Mas pode chegar um momento disso. E vai fragilizar. As rádios vão sair muito fragilizadas. Se der de vender. Sim, nessa nova legislação esportiva que está aí no Congresso. Né? Isso aí é fatal. Eu acho que acaba a maioria das equipes esportivas no Brasil. Com certeza. Se tiver que pagar todos os jogos. Já está difícil manter. Já está difícil. E aí tem um outro problema, né? Porque hoje a concorrência no mercado, como de Porto Alegre, até demos um salto na história, mas assim, a concorrência numa rádio de Porto Alegre hoje, em termos de jornalismo, está restrita ao futebol. Pelas condições até de anunciantes, de mercado publicitário, mudou tudo, né? A gente não está mais nos anos 90. E tem muita gente ainda pensando os meios de comunicação como se estivesse nos anos 90. A concorrência que tu diz, a Rádio Gaúcha lidera fácil. Aonde ela tem alguém competindo é no futebol. Fora isso, não tem ninguém. Não, e a Gaúcha, em alguns momentos, está mais preocupada com a Caiçara, porque daqui a pouco o Sérgio Zambiase sobe muito ali no... De manhã, ele às vezes toma a frente seguidamente. Exatamente. Eu acompanho, toma a frente seguidamente. E aí o que a Gaúcha faz? Ela muda um pouquinho o teor do timeline e tal para equilibrar. Isso aí na realidade não tem explicação, né? Porque uma rádio jornalismo, as rádios de jornalismo, elas deveriam estar se preocupando com as rádios de jornalismo, né? Mas mudou também isso. Então tu tens ali a Gaúcha muito disparada, a Grenal, que entra num posicionamento diferente mais atrás, mas fica ali entre as 10
primeiras, e depois, muito, muito distanciado, tem a Guaíba e a Bandeirantes, né? Agora, tem uma nova realidade que até que eu queria saber de ti, até que ponto isso está na universidade, que são as transmissões de rádio na internet. E nem é. Teve uma época que se imaginou que seria o tal dos rádios. As rádio web. Rádio web. Não é rádio web, são as rádios no YouTube, né, em plataformas assim de streams. Está acontecendo direto. Esse é um novo fenômeno. Bom, pode falar, depois eu quero te perguntar. Primeiro, como tu vê isso, eu quero saber se está dentro das universidades isso. Se o pessoal está vendo isso. Tem emissora de rádio que tem mais visualização na internet do que audiência, né? Audiência na sua transmissão tradicional, né? E isso já não é de hoje, né? Eu me lembro do... Tem mais gente no YouTube do que no rádio. Eu me lembro do Michel Micheleto, uma figura muito querida que faleceu durante a Covid, durante a pandemia, que era o presidente da Associação de Emissoras de Radiodifusão lá do Paraná, e era um dos donos da Banda B, né? Eu me lembro do Michel me mostrando no celular dele, numa visita que eu fiz a Curitiba, a quantidade de visualizações das transmissões da Banda B no Facebook na época, né? Então, assim, não é de hoje isso, vem acontecendo, vai se tornar mais frequente. Tem algumas pessoas, tá, na pós-graduação estudando isso. A gente tem um grupo aí de novos pesquisadores, alguns mais antigos aí, pesquisando o esporte e o rádio, o esporte e os outros meios, né? No meu grupo de pesquisa, por exemplo, que é o Núcleo de Estudos de Rádio da URGS, a gente tem 4 pessoas que trabalham com isso, né? Que me auxiliam, porque eu não sou um cara da área de futebol, que me auxiliam a entender isso. Então tem pesquisa a respeito, só que isso, cara, não chega muito na graduação, que é onde a gente vai formar as pessoas. E é muito complicado tu formar especificamente gente para trabalhar com futebol. Primeiro porque tu tem que ter o gosto no sujeito a respeito. Mas eu nem digo o futebol diretamente, eu digo essa nova possibilidade. Quando eu me formo, por exemplo, quando eu faço faculdade, as aulas de rádio tinha muito aquele negócio de tu pegar como era o correspondente da Gaúcha, da Guaíba, fazer o texto, né? O tipo de frase, que era um método muito... e a gente era muito voltado a vou me formar e vou trabalhar naquele veículo, naquele outro veículo. Hoje tu tem a possibilidade de nenhum veículo te querer, tu fazer o teu próprio negócio, tu ser um veículo, né? Isso que eu pergunto, se hoje essa ideia, se a faculdade está vendo isso lá dentro. Eu acho que está vendo isso. Tem um fenômeno, digamos assim, mais dos últimos 10 anos, né? A gente, quando ia trocar um currículo, tá? Tu demorava, sei lá, 5, 6, 10 anos. Agora os currículos são atualizados a cada 2, 3 anos. Nesse momento, por exemplo, na URGS, a gente está discutindo currículo, né? E entra nessa discussão com muita força essa questão dos dados, não só do jornalismo de dados, mas visualização, plataformização, tudo isso aí entra. O que eu acho, tá, é que tem coisas específicas que a gente nunca formou. Por exemplo, narrador esportivo. Como é que forma? É complicado. Muito complicado, né, cara? Eu acho que isso é especialização. O cara vai ter que ter a formação da faculdade, mas vai ter que buscar uma especialização nisso. A faculdade nunca deu conta disso. Não. Tá? Isso é um problema sério. Tá? Tem um distanciamento em relação à realidade, tá? Muitas vezes. Tá? A gente tenta acompanhar, tá? Mas não se consegue. Hoje é uma realidade muito díspare, muito, muito ampla. E, ao mesmo tempo, sabe, eu me lembro, assim, quando eu comecei a dar aula, tá? Nos anos 90, tá? Eu me lembro, assim, vou citar os caras, tá? Flávio Fiorin, o Jonas Campos, o Marcelo Magalhães, que eram caras que queriam trabalhar com rádio, tá? Alguns queriam fazer futebol, que às vezes eu via os caras passando, narrando o jogo, cara, imaginário no corredor. Isso não existe mais. Talvez esteja relacionado com essa coisa do pessoal gostar muito hoje de futebol europeu, às vezes mais do que o futebol próximo. Isso é uma especulação que eu estou fazendo a partir do que eu ouço de pessoas que pesquisam. Tu via mais gente interessada no jornalismo esportivo do que agora? Não, eu via mais gente interessada no jornalismo esportivo, eu via mais gente interessada em trabalhar diretamente com TV, diretamente com rádio, diretamente com jornal. O sujeito que era louco por música de concerto e aí ele vinha e te perguntava como é que era a rádio da universidade, sabe? Uma coisa muito particular, assim, eu me lembro disso. Ou o pessoal que queria trabalhar era doido pela Ipanema FM, queria trabalhar em alguma coisa como a Ipanema,
alguns depois, por exemplo, o Hernani Campelo. Montanha era Ipanema, me lembro disso. Depois, mas ele tinha o foco no futebol também, entende? Hoje é muito difuso. Chamavam de Acate, eu tive com ela até a semana passada, os ipanêmicos. Os ipanêmicos. Lembra? Os ipanêmicos. Entende? Assim, ó, eu acho que isso tem um processo mais amplo. A sociedade deve ter perdido referências nesses últimos 15, 20 anos. Entraram as redes sociais. Redes sociais é uma coisa complicada, porque a gente sempre teve vontade, a gente se criou na época da ditadura, a gente tinha aquela coisa assim, vamos dar voz às pessoas. Isso. Tá? Talvez a gente tenha dado voz demais nos veículos. Aquela coisa assim que começa nos anos 90 ali, começa a eliminar postos de produção, os produtores das emissoras. Pô, a gente tinha, às vezes, 3 produtores por um programa, né? Hoje tem 3 programas por um produtor. Né? Eu já nos anos 90 na Gaúcha, eu produzia 2 programas no mesmo dia. De esportes, né? Mas eu era um produtor para 2 programas e a maioria era assim. E assim, mas tu tinha, tu ia pegar o Gaúcho Atualidade, tu tinha o produtor que colocava o programa no ar, tinha o cara que auxiliava, que não era bem o produtor, tinha o outro que fazia os programas detalhes mais elaborados tinha, que tu tem que marcar entrevista, aquela hoje coisa. Não, e hoje tem um problema, né? Não consegue marcar um programa de hoje para amanhã, né? Tem que marcar em cima da hora, porque as redes sociais estão com... As redes sociais e a internet está dando notícia a todo momento, né? Então começou a mudar ali, né? Algumas emissoras começaram a se dar conta que o medalhão, né, isso é geral, não é só rádio jornalismo, é rádio popular, todas as formas. Um apresentador só, daqui a pouco ele é contratado pela concorrente, eu estou falando de São Paulo, Rio, né? É contratado pela concorrente, ele leva toda a audiência junto, né? Então, que tal se a gente botar a gente com menos poder de fogo, mas bota 2, 3, se sair um, tem os outros 2, segura uma audiência. E nisso aí, temos menos entrevistados. Daqui a pouco se deram conta que, em função das redes sociais, tinha que ter o cara com a opinião bombástica, né, para gerar visualização, gerar engajamento. Foi diminuindo o poder da notícia dentro do rádio, embora o rádio seja o breaking news mais constante e mais fácil de fazer de todos, né? O sujeito está no ar, ele diz, olha, está acontecendo isso nesse trabalha momento, com factual, né? Está ali na frente dele. Não tem mais extra, né? Lembra que tinha aquele negócio? Informa o correspondente Renner em edição extraordinária. Não tem mais isso. Não. A não ser se tiver um problema que roda música, por exemplo. Mas nem isso. Hoje não. Hoje tu está no ar a informação. Quem está no ar dá informação. Isso aí. Tá. Então, assim, foi mudando e a gente foi dando espaço. No lugar do especialista, alguns jornalistas passaram a falar absolutamente sobre tudo. Tá? E aí tem problema, porque ninguém fala absolutamente bem sobre tudo, né? Começou a se colocar a opinião do ouvinte, muita opinião do ouvinte, às vezes... Uma vez eu ouvi de um empresário do interior aqui, uma frase que eu achei, eu estava defendendo a opinião do ouvinte numa palestra para empresários, para pessoal de rádio, né? E ele diz assim, olha, professor, o meu ouvinte, ele não quer ouvir outros ouvintes, né? Depois eu encontrei ele outras vezes, né? Foi o pessoal do RS-Com ali da região da Serra. Disse, eu acho que o senhor tinha razão, sabe? Porque a gente está exagerando nessa coisa de dar a opinião do ouvinte, né? Sempre se deu a opinião do ouvinte, mas a gente tornou isso... Assim, é democrático que tem a opinião do ouvinte. A rádio pode ser antidemocrática e tem a opinião do ouvinte. E, inclusive, aquele negócio, não tem credibilidade porque é antidemocrático. Não. Tem credibilidade dentro daquele... Até porque hoje a opinião chega no WhatsApp ali, imediatamente para ti, e tá cheio de apresentador que seleciona só os que ele quer. Exatamente. O cara tá fazendo uma tese e ele seleciona aqueles que apoiam ele. Exatamente. Então, assim... Então uma democracia seleta também. E aí a gente foi matando as fontes, entende? Aí tu não tem mais o especialista que vai ser entrevistado, todo mundo fala sobre tudo, tu não tem o sujeito que é representante de uma categoria, então se cobre, às vezes, greve, sem falar com grevista, sem falar com patrão. Como é que tu viu esse movimento? A gente está falando agora já de conteúdo, né? 2022 agora, que foi um ano de eleição, e depois o 8 de janeiro, que entrou para a história também, né? Com aquela tentativa de um golpe lá em Brasília e tal. Aqui em Porto Alegre, o que te chamou a atenção nessas coberturas, que tu acha que está diferente, dentro da redemocratização especialmente? Bom, assim, a gente sempre recebeu eu não quero, porque pressão, né? A gente sabe que lá em 64, não, mas da redemocratização para cá, o que assim, a gente sabe que a gente que entrou no mercado no momento da redemocratização, a gente sabe que tinha autocensura, tinha medo de empresários, tinha interesse dos empresários, mas não de forma explícita, do jeito que... A gente está falando de grandes emissoras.
Não está falando daquela emissora que é do político A ou B lá no interior. Estamos falando de grandes emissoras. O que acontece? Assim, tem um fenômeno, tá? Um cara vem da área de música, porque ele administrava a rádio de música, que é o Tutinha, que foi presidente até há bem pouco tempo, né, do Grupo Jovem Pan, e ele usa uma lógica de rádio musical para fazer uma rádio que seria de jornalismo, que é a Jovem Pan News. O que ele faz? Uma rádio de música, assim, ó, tá bombando tal ideia, tá bombando tal tipo de música, vamos lá, vai ser pagode, agora, depois, não tá dando mais pagode, toca técnico, não tá dando técnico, toca rock, MPB, samba, o que for, a música do momento. Ele aplicou essa ideia na Jovem Pan, então estava num crescimento, digamos assim, o antipetismo, nem vou dizer que foi o direitismo, era o antipetismo, ele aplicou isso, só que aí tem um problema, né? Radiojornalismo não é isso. Radiojornalismo não é o que as pessoas querem ouvir, é o que as pessoas têm que ouvir. Mas isso aí bota muito poder nesses esquerdistas que são os jornalistas, não sei. Não, o jornalista ele trabalha com base na ética da profissão e na técnica. Na técnica não na tecnologia, mas assim, o que é jornalismo? Bom, jornalismo eu posso ter a informação, que é um tipo, a notícia, que é o relato do fato. Eu posso ter a interpretação, que é pegar aquele fato e botar em contexto. Eu vou fazer uma reportagem mais elaborada, vou botar no contexto, mostrar causas e consequências. Posso ter algum tipo de comentário que é mais no interpretativo do que no opinativo. Eu tenho o opinativo também, tenho o serviço. Eles misturam tudo isso. Ele chega e diz assim, olha, isso que eu vou citar, é tudo fala dele, né? Jornalismo é commodity. Do Tutinha, né? É mercadoria, tá? E se mudar o país, eu mudo também, tá? Mas assim, não funciona assim. Tá? Porque o jornalismo ele precisa problematizar, precisa do contraditório. Tá? O que faz a Jovem Pan no dia 8 de janeiro e no dia seguinte ele pede afastamento da função? Ela faz o que ela já vinha fazendo há bastante tempo. A reportagem ela não existe para narrar o fato, ela existe para dar sustentação ao que vai ser dito pelo apresentador ou pelo comentarista. Durante as 6 horas e poucos que eles transmitem, né, o JP Urgente, Jovem Pan Urgente, narrando aqueles fatos, se constrói uma narrativa de que o culpado, tentam construir, na verdade, uma narrativa de que o culpado pelo que está acontecendo é o governo federal, o novo governo, tá? E ao construir essa narrativa de que é o novo governo, né, eles tiram a culpa, digamos assim, dos golpistas que estavam lá se manifestando. Os manifestantes? Os manifestantes são chamados de manifestantes, de patriotas, são chamados de pessoas, a todo momento é dito que eles estão enrolados na bandeira do Brasil, para criar essa ideia de patriotismo, de que eles estão ali para salvar o Brasil, entende? E aí tem um outro problema, né? Uma outorga pública, o que é uma emissora de rádio? Por exemplo, a gente está aqui... Tá? Rádio e TV. Assim, a gente está aqui, tá? Se esse conteúdo ele ficar disponibilizado só na internet, bom, tá? A gente faz o que quiser, tá? Desde que não caia em calúnia, difamação. Sim, dentro da lei. Dentro da lei, tá? Mas, em tese, tá? Se tu quiser ouvir só um lado da moeda, não tem problema. Tá? Não vai ter problema, não vai ser jornalismo. Tá? Mas uma outorga, né? Uma outorga o que é? O governo federal, o Estado brasileiro, em nome da sociedade, pega um bem público, que são as ondas eletromagnéticas, e diz assim, olha, esse bem público, ele está representando a sociedade, não está representando o governo da vez, né? Esse bem público vai ser usado por vocês. E esse bem público é uma emissora de rádio. Esse bem público é uma parte do espectro. E tem leis, regras a serem cumpridas. Ali, por exemplo, no Código Brasileiro de Telecomunicações, que hoje é uma colcha de retalhos, né? É do início dos anos 60, foi sendo mudado. Tem uma coisa que não mudou, que é o artigo 53, que diz que fazer discurso golpista, né, não pode ao microfone. Né? Então, está posto o problema. Tu tens uma emissora que não faz mais radiojornalismo, faz propaganda política. Aí, fazer propaganda não é a função dela. E aí, não estou falando de publicidade, estou falando de propaganda ideológica. Né? Enfim, eu considero um mau uso de uma outorga isso, né? E tem os clones que foram sendo feitos, né? E tem um outro problema também, assim, a Jovem Pan ela tem um modelo de negócio que é o modelo de negócio usando a monetização via YouTube. Sim. Tá? Porque é isso que é dali que vem o dinheiro, né? Quando começa a ter movimento
para que pare de anunciar, para que o YouTube faça isso, faça aquilo, ali o negócio começou a ir mal, né? Agora tem um dilema, né? Porque ao mesmo tempo que se eles amenizarem o discurso, eles perdem, né, esses não é apoiadores música. do YouTube e tal. Não é música. Um amigo meu me definiu isso assim, olha, o que a Jovem Pan vai fazer? Mudou o hit agora. Entende? O que ela vai fazer? Vai fazer L do Lula e tal? Tá? Não tem como, ela perdeu a credibilidade dela. E se a gente olhar para a história da Jovem Pan, tá? Pô, a Jovem Pan tem momentos fantásticos da história brasileira. O Jornal de Integração Nacional, Repita São Paulo, que fazia de várias capitais. Em São Paulo, sei lá, 8 horas, 10 minutos, 10 segundos. Repita Salvador. Em Salvador, 8 horas, 10 minutos, 15 segundos. A cobertura do incêndio do Joelma com Milton Parron, que eu uso em aulas, cobertura. Para mostrar, olha, vocês descrevem assim, assado. O cara faz é um show, né? E a Jovem Pan tem provavelmente o melhor manual de redação, o menor livro de estilo, seria o termo técnico, mas se eles do rádio brasileiro. Se lessem hoje, não... Eles não usam... não usariam, não. Não tem nada aplicado. Há pouco tempo, eu e outros pesquisadores, a gente releu as 3 edições do manual. Na realidade, são 2, porque 2 é uma igual a outra, só mudou a data. Tá? O que está colocado ali foi abandonado há muito tempo. O Jovem Pan está muito mais próximo no que ela estava fazendo e está fazendo ainda um pouco, daqueles preceitos de uso do rádio para propaganda, muito frequentes em emissoras de governo durante a Guerra Fria e durante a Segunda Guerra Mundial, que é aquelas ideias assim, olha, tu cria um slogan, tu cria uma palavra-força e fica batendo naquela palavra-força. Os patriotas, uma ideia que tu vai ficar batendo. E na construção do discurso, tu repete, né? E a maior mentira de todas começa a soar como verdadeira. Isso é Goebbels, né? Goebbels. Propaganda nazista. É isso aí. Entende? É Goebbels de um lado, e eles vão achar horrível, que eu vou dizer, pior do que chamar de Goebbels quem faz um conteúdo ultradireitista, é dizer o que eu vou dizer, muito próximo do que os soviéticos faziam em termos de agitação, tá? Que a rádio, para os soviéticos, para os comunistas na União Soviética, era um instrumento de agitação, de fazer com que as pessoas saíssem da passividade para a ação. Isso está presente no 8 de janeiro, entende? E ali aqui não foi feito jornalismo. Aqui no Rio Grande do Sul, como é que tu viu o trabalho das nossas emissoras, dos nossos jornais? Como eu estou fazendo uma pesquisa já desde o ano passado com um grupo de colegas, né, a respeito da Jovem Pan, eu escutei apenas Ficou direto, mas isso no 8 de janeiro. Isso no 8 de janeiro, tá? Eu escutei a cobertura da Jovem Pan, gravei para escutar depois, eu escutei depois a da Rádio Gaúcha, as outras eu não sei como é que foi, entende? Porque eu não tive nem tempo de olhar isso. Mas, assim, a gente tem emissoras aqui efetivamente fazendo uma tentativa de clonagem da Jovem Pan, quando o modelo da Jovem Pan já entrou em desgaste. Como é que ele entra em desgaste? Ele entra em desgaste quando o candidato, aquelas ideias apoiadas por eles, começam a se desgastar, né? E o país está dividido, né? Um país dividido é aquela história, por mais que tu queira fazer uma transmissão esportiva de um jogo de futebol do Grêmio, tu sabe que tem 25% ali que está ouvindo que é colorado, entende? O cara vai ouvir uma vez a Beatriz Fagundes, que está bem mais à esquerda, obviamente, que é a Jovem Pan, me perguntou uma coisa assim, disse, pô, Ferrareto, me explica uma coisa. Lá na Rádio Pampa, isso. Eu estava entrando no programa do Flávio Alcaraz Gomes, eu estava saindo do programa do Flávio Alcaraz Gomes e ela estava entrando para apresentar. Disse, olha, tem um cara, o cara ouve a rádio, era no início da internet, né? No início das transmissões mais frequentes pela internet. É um cara que o cara ouve o meu programa só para me mandar e-mail. O cara ouve do interior do Paraná para me criticar. Eu disse, mas ele se sente pertencendo a essa discussão. E o lance todo é que as pessoas, com as redes sociais, tinha aquela história assim, ser ou ter, né? E agora é parecer e pertencer. Então as pessoas precisam pertencer àquele debate. Sensação de pertencimento, né? Exatamente. Aí o cara entra naquilo ali, E isso aí é perigoso também, né? Tipo o cara que sai com o seu time perdeu, sai aquele monte de gente do estádio e daqui a pouco alguém grita, quebra. Entende? O perigo disso é muito grande, né? Como é que tu vê a postura hoje, nacionalmente, da Rede Globo, assim, editorialmente? Que a gente já viu a Globo com várias formas de tratar a eleição, política, é inesquecível a eleição primeira da redemocratização, né, Collor e Lula. Como é que tu vê hoje a postura da Rede Globo?
Pô, a Rede Globo é gozado, né, cara? Eu pergunto dela porque é uma espécie de nave-mãe, né? Ela forma muita opinião, né? Eu mostro em aula, eu dou aula de história do rádio e da televisão, né? Eu mostro um documentário, um trecho de um programa da Globo News sobre a Globo, e depois, olha, essa é a versão oficial. Agora a gente vai ver uma produção do Channel 4 britânico, né, que traz as falhas da Globo, que é a cobertura das greves no ABC no final da ditadura, caso Proconsult, quando eles manipularam os dados direto lá e para que o Brizola não ganhasse a eleição, né? A divulgação dos dados, o comício das diretas já, que eles transformaram na festa pelo aniversário da cidade de São Paulo, e o debate entre o Lula e o Collor, que eles manipulam o debate, né, e usam uma pesquisa. Eu acho muito engraçado quando o PT usa a pesquisa do Vox Populi, porque naquele momento a Globo usa uma pesquisa do Vox Populi para saber se o Lula... Quem ganhou o debate. Quem ganhou o debate, né? Pô, cara, assim, como assim quem ganhou o debate, né? Isso é quem é que foi ouvido para essa pesquisa? E aí dá a ideia, tá? Eu não acho que o Lula fosse ganhar aquela eleição, tá? Eu acho que ia dar o Collor de qualquer maneira. Era a eleição do Brizola, aquela, minha opinião. Né? E o Brizola, a divisão, tá? E o apoio que setores que eram de oposição ao golpe militar deram ao Collor melou tudo, e foi aquilo que a gente viu depois, né? Curioso é que hoje a Globo está fazendo um trabalho correto, tá? Mais correto que fez em outros momentos. Eu acho difícil que a Globo consiga sair dessa postura e voltar a posturas do passado. Nesse momento, a cobertura que eles fizeram da posse do Lula foi correta. Sempre a gente olha nas redes sociais, quando vai ter segundo turno de eleição, por exemplo, quando foi o segundo turno da eleição, a eleição da Dilma versus Aécio, né? Eu me lembro de assistir na véspera e disse, o que vai dizer sobre um candidato e o outro o Jornal Nacional. Botei no Facebook lá, disse, olha, foi equilibrado. Levei porrada dos dois lados, aí, porque quando tu diz que a mídia está correta, tem gente que odeia a mídia por odiar, né? Sim. Então eu te digo assim, eu acho que hoje a Globo está tendo um papel interessante, tá? Não sei como é que vai ser no futuro, mas se eles forem espertos, para continuar existindo como tal, eles têm que ouvir os dois lados e manter um certo equilíbrio nisso, tá? Porque perderam a função que tinham, o impacto que tinham, né? Uma Rede Globo, um jornal como Zero Hora, a Folha de São Paulo, cara, mudou tudo. Mudou tudo. Não é a mesma coisa hoje. Que a gente tinha aquela coisa assim, ó, tu ia dar uma entrevista numa rádio, nos anos 90, no outro dia... Cidade inteira falava. Hoje é relativo. Tu chega tu vai conversar com a gurizada aí, eles às vezes não sabem o que é tal emissora, é uma emissora de marca tradicional, né? Então há um desgaste. Durante 4 anos que a gente mais ouviu, tá, foi dos comunistas professores à esquerda dentro das universidades federais. Teve um ministro da Educação, que não sei se foi na URGS ou nas federais, os caras ficam tem plantação de maconha lá dentro e não sei o quê. É um bando de comunistas mesmo, os professores, é tudo esquerdista dentro da nossa universidade. Olha, como é que é lá na URGS? São todos de esquerda? Como é que é? Olha, eu acho que aquela coisa assim do cara ir fazer jornalismo, tá? E muitos dos nossos alunos vêm de famílias pobres, tá? Graças a programas governamentais aí que fizeram a inclusão na universidade pública, tá? Tem uma certa rebeldia, tá? Agora, se eu chegar em aula e não o Karl Marx cientista, tá? Eu chegar e pegar o Karl Marx político e for dar aula, eu vou ser trucidado, cara, porque as pessoas, eles têm um nível de inteligência para saber quando estão sendo manipulados, né? E é óbvio que essa tentativa de desconstrução do ensino aí tem muito a ver com ressentimentos, né? Principalmente nos primeiros ministérios aí na área de educação, o que foi feito foi terrível, né, em termos de educação, né? Mas, olha, tem comunista, tem social-democrata, tem anarquista, tem o cara que não quer saber de nada de política. Eu estou falando dos professores, estou falando dos alunos, né? Eu fiz uma brincadeira diante do que aconteceu, porque isso era dito mesmo, né? Era dito, mas também até para entender, né, como é que foi esse período, porque foi muito ruim. Eu vi que a grana diminuiu para a universidade, a pesquisa meio que foi, né? E tem pesquisas que são mais caras, outras mais baratas, que precisam de equipamento, e foi um horror, né? E aí vem a pandemia, o que a pandemia nos ensina? Pelo amor de Deus, sem pesquisa nós estamos fritos.
Né? Não, e assim, ó, a ciência salvou o mundo, né? Apesar dos políticos. Mas as pessoas não se deram conta disso também. Então, e tem problema também do lado da universidade. Eu falo universidade, estou falando em geral, né? Às vezes a universidade não se conecta com o cara que está passando ali na frente do prédio, entende? Tem essas coisas assim de... Tudo tem os seus ressentimentos. Então isso é muito complicado de trabalhar no dia a dia. Mas o corte de verbas, poxa, afeta até a limpeza, tia. Isso é uma coisa. Entende? Por exemplo, tu tinha X turmas de limpeza na tua faculdade. Agora tu tem menos. Né? E não terminou o corte de verbas, né? Porque nessa passagem do orçamento, aí, toda aquela negociação que o novo governo fez, tem corte ali na área de educação significativo ainda. Teria que ser repensado. Na verdade, todo o ensino brasileiro teria que ser repensado. Né? Às vezes se esquece. Eu me lembro assim de ouvir uma entrevista do Cristóvão Buarque, tá? Falando que tinha que apostar no ensino fundamental e médio. Continua tendo que apostar no ensino fundamental e médio. A reforma que foi feita no governo do Temer foi terrível. Né? A gente pega alunos com dificuldade para escrever, a gente pega alunos que não sabem, sei lá, os presidentes da República. Então, o problema não é como o aluno entra, né? O problema é como o aluno sai da faculdade, né? Eu acho que a gente melhora as pessoas como estudante, consegue encaminhar para uma profissão, mas é óbvio que se a gente tivesse um ensino fundamental e médio de melhor qualidade, eu não estou criticando os professores. Sim. Eu estou criticando essas coisas. Há pouco, a secretária estadual da Educação, dando uma entrevista, comparou os professores são mais rigorosos com médicos que perdem os pacientes, que os pacientes morrem, entende? Isso é uma comparação meio infeliz, né? Quer dizer assim, ó, como é que tu dá aula? Pô, um bom professor não é aquele nem que aprova todo mundo, nem que roda todo mundo. Mas o ensino exige esforço. E exige condições básicas. A gente aprender, né? Não é só passar de ano, não passar, tem que aprender. Eu acho que o que a pandemia colocou é assim, ó, no sistema que a gente estava, que era o sistema remoto, tá, que não é bem ensino à distância, o sujeito que está aprendendo, ele tem que ir mais atrás. Tá? Não sei se a gente está preparando pessoas para isso. Tem que ir mais atrás do conhecimento, tem que ter essa curiosidade. Agora, nas escolas públicas é ficção a gente achar que vão fazer ensino remoto, né? Total. Aí é outro país, né? Não, é a mesma coisa os caras falar que vai ter aula de robótica em escola pública, cara. E tem escola particular que não vai ter condição de fazer isso. A gente tem que ensinar, as pessoas têm que saber ler, escrever, tem que saber história do seu país, mas não história segundo uma versão idílica de ditaduras. Escola sem partido? Escola sem partido é uma bobagem, porque na realidade eles querem colocar um outro partido no lugar das escolas, o partido deles, né? E mais ou menos, a gente estava falando antes da Jovem Pan, né? Poxa, o novo governo assumiu, o novo presidente da empresa Brasil de Comunicação, que é do governo, que é uma outorga, que é uma empresa pública com outorga pública, então é duplamente pública, não é uma emissora comercial, né? O cara chega dizendo, olha, a partir de agora vai ser... é golpe que a gente vai usar, não é impeachment. Bom, peraí, né? Eles querem botar isso no editorial, ok. Eles querem botar isso um comentarista dizer isso desse embasado. É a minha opinião. Tudo bem. Agora, numa reportagem, tu tem que ouvir quem diz que é golpe, quem diz que é impeachment. E impeachment é o termo genérico, tá? Eu, particularmente, acho que o impeachment da Dilma foi uma sacanagem, tá? Mas eu vou dizer assim, ó, com base no que... E tem erros ali no procedimento do próprio governo na época, entende? Mas, foi uma articulação política, mas impeachment é isso, velho. Entende? Eu não posso chegar na reportagem, que é a narrativa do fato, eu impor uma narrativa. Quem vai concluir isso é o público. Para quem não... Até o ministro disse que a partir de agora os órgãos oficiais do Ministério vão chamar o impeachment da Dilma de golpe, né? Acho que era muito em cima da declaração do Lula. Porque o Lula falou o que ele sempre falou. Só que agora ele é presidente e cobraram dele. Mas ele sempre falou. Agora, o fato de o presidente ter essa opinião não significa que tem que ser institucional, né? Não, e assim, ó, governo. E na área de comunicação, tá? Bom, o cara quer mandar release, assim, tudo bem. Agora, mas a Rádio Nacional, a Rádio MEC, a TV Brasil, na reportagem, o repórter vai chegar o golpe contra o presidente Dilma. Não, quem tem que dizer isso é a fonte. E qual é a narrativa que a gente dá para 64?
Ah, 64 não tem como fugir, foi um golpe civil-militar. É diferente porque não teve um processo dentro do Congresso, como teve com a Dilma, que eu concordo contigo, até quem votou pelo impeachment, não, mas a Dilma é honesta, até o único, parece que todo mundo que votou pelo impeachment votou se sentindo culpado depois, porque a ideia era mudar. Né? Tanto que o sentimento de culpa ficou explícito na decisão, né? Eles deram impeachment da Dilma, mas ela não ficou inelegível. Exatamente. Inventaram uma coisa ali, né? Assim, eu tenho um enorme respeito pela Dilma. Acho que, inclusive, ela sofreu. Ela sofreu por ser mulher, inclusive, dentro do próprio partido. Sim, dentro do próprio partido. Entende? Mas, assim, a minha questão pô, tu tens uma outorga, né, que o Estado deu em nome da sociedade, tu tem que ter alguns cuidados. Né? Isso aí é idealismo. Eu ensino, cara. Eu tenho que ensinar a partir de um padrão. De um ideal. E aí vai chegar na vida real e eu vou alertar o cara. Olha, não é bem assim, cara. Eu brincava com os meus alunos no primeiro dia de aula. Vou simular uma redação aqui com vocês. Agora a brincadeira é diferente, né? Porque tem que dar a realidade para eles. Olha, eu não vou simular uma redação aqui, porque senão eu teria que mandar embora metade da turma agora. Vocês iam fazer todos os trabalhos que a turma inteira faria, porque é o acúmulo de funções, né? E no final do semestre eu mandava o resto da turma embora, ficavam uns 2 ou 3 aí trabalhando, porque às vezes é isso que o mercado está fazendo. Eu faço também para dizer, olha, gente, vocês vão para um mercado complicado, mas a gente tem que jogar, tem que ter jogo de cintura. Um cara na escolinha de futebol, o parâmetro dele tem que ser o Pelé, que é a perfeição, óbvio. E não pegar o perna de pobre, senão o cara que não sabe dominar, não sabe cabecear. E aquela história, assim, tu parte do pressuposto que tu tá... como é que é um curso de gastronomia? Pô, o cara que vai fazer um curso de gastronomia, primeiro o cara tem que gostar de comida, comida e bebida, né? Então eu parto do pressuposto que o cara quer trabalhar com rádio, televisão, internet, jornal, redes sociais, quer mexer com conteúdo, quer criar conteúdo, né? Deixa eu saber de ti, qual é a tua opinião para onde a gente vai? Porque o último relatório agora do ano do Ibope, tá, de todas as audiências do Brasil, né, de visão, audiovisual, em primeiro lugar, Rede Globo, TV aberta. Segundo lugar, plataforma de stream. Né? Aí deve ser Netflix, YouTube, né? Enfim, Prime, tudo assim. Em segundo lugar. Aí depois aparecem todos os canais aqueles fechados, somados. E aí depois aparece a Record, o SBT. Eu acho que lá atrás depois aparece a Band e tal. Mas me chamou a atenção que as plataformas de stream só perdem hoje para Rede Globo. Para Rede Globo e TV aberta. Bom, assim, ó, eu vou usar o verbo correto. Eu acho, tá? Eu acredito. Eu acho, tá? Eu não sei se eu acredito na realidade, tá? Eu acho que o fundamental hoje é a força da marca. Tá? Então, a Globo é uma marca forte e ela está em várias plataformas, em várias formas de consumo diferentes. Tá? Então, isso pesa a favor dela. Acredito que isso vai acontecer e que as empresas têm que se dar conta disso. Então, e tem que ver o que agrega. O nome do grupo agrega ao nome do veículo. Porque quando a gente diz em segundo plataforma de stream, a Globo também entra nessa, né? Ela tem Globoplay. Globoplay. É uma coisa que eu me perguntava há alguns anos, tá? Quando começamos a ter conteúdo baixado de emissora de rádio. Me lembro de pedir para o pessoal da CBN, eles me passaram um relatório da Central Brasileira de Notícias, né? Do Grupo Globo, Sistema Globo de Rádio, me passaram um relatório com o que tinha mais download. Em termos de comentários, em termos de conteúdos que eles já disponibilizavam na época. Faz uns 11 anos, mais ou menos. Se destacava Arnaldo Jabor. Eu acho que tinha alguém que tinha mais download do que ele ali. E assim, a quantidade de downloads do Arnaldo Jabor era maior do que a audiência média por minuto da CBN. O Arnaldo Jabor estava no Jornal da Globo, estava no Globo. Aí eu me pergunto, por que estavam baixando o conteúdo do Arnaldo Jabor? Por causa da marca CBN, da marca Globo, da marca O Globo, do Jornal da Globo, ou por causa do próprio Arnaldo Jabor. É uma mistura de tudo isso. Então a gente tem que encarar a hibridização, essa mistura, como uma parte do futuro. Então nós vamos talvez para uma linguagem média. Esse projeto que em termos de conteúdo é uma catástrofe, mas em termos de plataforma, tá? O projeto da Jovem Pan é muito bem bolado. Concordo. A forma é fantástica. A ideia e forma é fantástica. E assim, tu adapta a rádio para vídeo com facilidade. Sim. Tu não adapta vídeo para rádio como alguns querem fazer. Pô, tu botar um telejornal numa emissora de rádio é loucura. Tá cheio fazendo isso. Não tem sentido. Agora, isso que a gente está fazendo aqui é rádio, é vídeo, é internet. Tá? Isso funciona. Tá?
Desde que a gente não comece aqui, se a gente fosse só ouvido e não visto, tá? A gente não comece com aquela história assim, só, olha, você está vendo a capa desse livro? Sim, aqui, sim, essa sim. coisa assim, entende? Então, hibridização, mistura, e eu suspeito que a gente vai ter menos veículos, tá? E muito empreendimento individual. Tá? A gente vai ter menos supermercado, tá? Sim. E vai ter mais boteco, entende? Mais armazém da esquina. Tá? E esses armazéns da esquina e esses botecos, eles precisam ter um público fidelizado, e vai ter gente que vai sobreviver disso. Vai ter gente que vai sobreviver disso, com certeza. Essa coisa da hibridização, né? Que tu falaste. É uma mistura, né? As televisões, e aí eu acho que eu queria entender se os rádios, as rádios, a gente falando na Jovem Pan, vão ter que fazer isso também. Não há mais como tu ficar só numa. Só tô na TV aberta, Não. só tô no FM. Ela vai ter que estar nesse mundo digital. E a gente, especificamente no rádio, né, a gente está voltando, de certa forma, ao que tinha nos anos 60, 70. Vai ter uma faixa só, que é o FM. O AM não tem mais sentido, porque não está no celular. Algumas emissoras, poucas nesse momento, entregaram outorga, mas várias emissoras que já estavam no FM não entregaram a outorga de AM e não fizeram a migração para o FM. Então vai ter menos emissoras de qualquer maneira. Qual é o prazo para isso? Tem um prazo ainda definido? Tem um prazo, mas eu te confesso que eu não me lembro qual e não é barato fazer essa troca. Né? Assim, eu conversei com um empresário aqui do interior. Eu queria saber quanto é que custava para uma rádio pequena. Tá? O que tu chama de pequena? Porque é pelo número de quilowatts ali que eles contam. Uma rádio, tipo assim, 5 quilowatts. 3, 5. Uma rádio numa cidade de uns 50 mil habitantes, no máximo. Aí, tá... R$1 milhão. É muito dinheiro. Para quem já tem no AM, perdão, para quem tem no AM quer passar para o FM. Isso aí, tá. Equipamento, o que tu vai ter que pagar a diferença. É fora da realidade, uma rádio pequena de uma cidade de 50 mil habitantes, não tem como. E daqui a pouco é mais fácil o cara fazer alguma coisa híbrida. Vai acontecer assim, o público hoje não sabe se está acompanhando rádio, TV. O pessoal que assiste jogo de futebol narrado da cabine, está vendo a imagem do cara, será que ele está vendo a imagem mesmo no YouTube ou ele está ouvindo e fazendo outra coisa? Para ele, aquilo ali é rádio, é TV, é vídeo, é internet. Quando a gente está vendo uma matéria no jornal na tela do computador, do tablet, do dispositivo que for, daqui a pouco tem um vídeo ali, deixou de ser jornal quando eu estou vendo o vídeo, qual é a linguagem que está sendo usada? Então as linguagens vão se misturar, estão se misturando já. Eu acredito que a gente vá para isso. A melhor expressão que eu tenho, eu gosto de fazer comparações com outros, tentar entender com outras coisas. Assim, vai ter o supermercado, que é uma Rede Globo, uma CBN, uma Gaúcha. Já tem algumas daquelas lojas gourmet, tipo Rádio Cultura de São Paulo, TV Cultura de São Paulo, que é uma coisa específica. Eu não estou falando nem por ser público classe A, não é por isso aí. É um público muito próximo, que tu entrega um conteúdo muito próximo para ele. Vai ter o cara que tem o seu público na internet, e tem outros elementos que estão aparecendo aí que indicam que na área de comunicação vai para isso também. Hoje tem financiamento de projetos via plataformas na internet, aí daqui a pouco quero uma tiragem, sei lá, de 5 mil exemplares de alguma coisa. A tiragem é de 250 exemplares, as pessoas que financiam isso estão contentes, o sujeito que está produzindo isso está contente, os direitos autorais lá que foram pagos por alguém no exterior também estão relativamente... Está tudo bem, entende? Então, acredito que vai acontecer esse tipo de processo, já está acontecendo esse processo, e ele possa se tornar mais relevante. E vem, em paralelo a tudo isso, né? Agora foi manchete de capa do Estadão, né, do Jornal Estado de São Paulo, no domingo, né? O ChatGPT, a inteligência artificial, e a inteligência artificial vai... em muitos veículos de comunicação, vai acabar com a figura do estagiário. O estagiário. Mas o estagiário é baratinho, nunca vai acabar com o estagiário. Não, é mais barato a inteligência artificial. A inteligência artificial, tu vai pagar para usar o serviço, tu paga $20 para usar o serviço pleno, $30, que seja. Né? Isso não tem direito trabalhista, não tem as férias que o estagiário também tem. Mas o que faz essa inteligência artificial? Ela faz, assim, hoje ela faz texto com boa qualidade. Talvez tenha que dar uma arrumadinha. Precisa do cara que alimenta ainda. Mas já tem experimentos até para fazer entrevista. Então, assim, não tem ainda, mas vai ter. E tudo está migrando para dentro do celular. O que é o tudo que está migrando? Bom,
O jornal que tu não precisa ir na redação, porque a redação é o grupo de WhatsApp do celular. A rádio que não precisa de estúdio, porque tem aplicativo que vai fazer o som ficar limpo. Sorry. Saúde. Obrigado. Então, 10 anos, eu me pergunto assim, o que nós vamos ter daqui a 10 anos em termos de emissoras, mantido a mesma coisa? Tem muita gente ainda administrando o negócio como se estivesse nos anos 90. Teve muito empresário. Sim. Teve muito empresário que foi apoiar o Bolsonaro, porque achou que a crise era econômica, era culpa da Dilma, do PT e não sei o que mais, e não se deu conta que a crise era no modelo de negócio, a crise era na gestão dele. Entende? E aí veio a pandemia. E aí o pessoal entrou mais em pânico. Né? Não, e o negócio não é, não, vamos cortar. Né? E os veículos de comunicação brasileiros sempre tiveram uma perspectiva muito de apostar na tecnologia e apostar menos no ser humano. E o que faz a diferença, de qualquer maneira, é o ser humano. Um professor, por exemplo, no teu caso aí, tua preocupação é que os caras tenham capacidade de fazer conteúdo. Né? Eu lembro que uma vez, muito tempo atrás, o Jô Soares, entrevistando as meninas do Jô, tinha a Lilian Vitfib. E uma das questões era, vai acabar o jornal, o que os jornalistas vão fazer? E ela disse assim, olha, nós não fabricamos papel, nós fabricamos conteúdo. Exato. Então, se nós tiver que botar no celular o conteúdo, nesse rapaz aí, o artista de inteligência artificial, essa figura do jornalismo vai continuar existindo e vai ter que alguém ter que preparar eles. Vai continuar, mas uma preocupação que eu tenho, eu vi uma vez de um colega cinegrafista, cara que me ensinou um pouquinho de televisão, cara, o Lacer Cirne. Eu trabalhei com ele na TV Guaíba, e o Lacer me disse assim, o público caiu de qualidade. E assim, não é que o público caiu de qualidade, a gente tem muita, mas muita oferta. Tá? Discernir e saber qual é a oferta melhor, num processo de ensino que vem decadente desde a ditadura, tá? Em que as pessoas, às vezes, elas começaram a aceitar foto como foto de qualidade, que é a foto que elas batem, não é a foto do fotógrafo. O vídeo de qualidade como o vídeo que elas fazem, tá? Que não é o vídeo aquele que a gente estava acostumado, do cinegrafista, o áudio que elas mesmas produzem, o texto, onde cada vez é pior. Fotógrafo de 15 anos, de casamento, ninguém mais olha as fotos dele, né? O cara só olha no celular. Não existe mais. E o texto foi perdendo qualidade. Tá? As pessoas leem muito pouco no Brasil. Isso é muito perigoso para o jornalista. Porque se a gente tem pessoas que são menos exigentes, tá? Eu te dou um exemplo da tua área. O Carlos Guimarães foi ser meu aluno, comentarista. Tá? E a gente começou a pensar e viajar com a história do comentário esportivo e tal. Mas a aplicação do jornalismo de dados no comentário esportivo é o equivalente ao que o Rui Carlos Osterman fez lá nos anos 60, na Copa de 66, quando ele precisava explicar o que estava acontecendo, a derrota brasileira, ele começou a planilhar, inventou um comentário esportivo mais jornalístico. Tá. Mas daqui a pouco a gente se dá conta, tá? Que o público não está tão preocupado com o mapa de calor, não está tão preocupado com o desempenho dos jogadores. Daqui a pouco o público quer bate-papo de boteco. Porque tem a história do pertencimento. E no bate-papo de boteco eu tô dentro. Exato, entende? Ele participa. Então, tu tem que começar a dosar essas coisas. Isso me assusta um pouco, entende? Quanto menos exigente for as pessoas, mais a inteligência artificial ganha espaço. O Boni, que foi o grande cara da Globo, ele dizia o seguinte, né, no livro dele ele conta isso, que as pessoas dizem, tem que dar ao público o que eles querem. Sim, tem que dar ao público o que eles querem, ok, eles têm que ganhar o que eles querem, mas tu tem que dar um pouquinho mais. Assim, algo que eles não conheçam, que eles não entendam e que aquilo faça com que eles queiram entender. Isso aí. Aí daqui a pouco a Globo botava lá numa novela um negócio de inseminação artificial, barriga de aluguel, coisas que tu bota num programa na TVE, os médicos a falar, ninguém dá bola. Mas tu bota num contexto, né, de novela, funciona. E aí tu bota dentro do entretenimento a informação. O Flávio Caras Gomes dizia isso também, que tu tem que dar um pouco mais. O Maurício Sirotsky dizia uma coisa do tipo assim, olha, é difícil a função de fazer as pessoas felizes, de dar conteúdo para as pessoas, né? E ele era um cara que tinha vindo de programa de auditório, né? Então tu tem que tensionar isso. O jornalismo é um elástico, tu puxa um pouco, tu segura um pouquinho, tu puxa um pouco. E tem uma coisa que talvez seja o maior defeito dos cursos de comunicação, a gente não aprendeu isso na faculdade, e eu não sei se a gente consegue ensinar, que é se comunicar. Entende? Que é o rádio e televisão é comunicação, é tu chegar e envolver o cara, trazer o sujeito, aquela pessoa para dentro da conversa, né? E isso às vezes um influencer, um youtuber aí sabe fazer
E o jornalista não sabe fazer, o jornalista fica naquela coisa, tem que ler o texto, não sei o que e tal. Não, tu tem que contar a notícia para as pessoas. Contar uma história. É isso aí. Professor, encerrou, passou o tempo, se ficar aqui, passou 15 minutos já. Eu achei que ia ser cansativo essa 1 hora que tu A gente começa a falar de comunicação, não para mais. Longe, né? Pra gente, já fechamos, né? Só agora é conversa fora. Tu não tá de férias, né? Tá trabalhando? Não, tô dando aula. Entrevistei a professora esse dia daqui também, me disse que... tô dando aula segunda e terça de manhã. Isso por conta da pandemia ainda, tá recuperando aula. Assim, não é o novo semestre agora, é o antigo ainda. É o segundo semestre do ano passado. Do ano passado. O que aconteceu? A universidade ela atrasou o início a retomada das aulas no meio da pandemia, no início da pandemia, atrasou para tentar... A gente tem muito aluno carente, cara. Tentar criar um modelo de ensino remoto que fosse inclusivo. Então foram ver lá como é que ia ter acesso ao computador, ou quem não podia, ou tablet, providenciar essas coisas. Isso aí atrasou um pouco. Não teve gestão do governo, né? Tinha que ter uma coisa assim do tipo, olha, vamos organizar as universidades, tem autonomia universitária, mas de tanto a tanto tem que terminar o semestre, alguma coisa nesse sentido. Então tem coisas assim, cara. Eu estou fazendo uma pesquisa com uma colega da Federal do Maranhão, um colega da Federal do Mato Grosso, e 2 alunos meus, uma de mestrado e um de doutorado. Cada um de nós está num calendário diferente, cara. Nós 3 da URGS estamos num calendário e os outros estão no outro calendário. O Federal do Maranhão já terminou o segundo semestre do ano passado, vai começar tudo direitinho. A gente tende a só regularizar em 2024, 2025. Meu Deus do céu. Então, tá. Professor Luiz Arthur, muito obrigado. Eu que agradeço, cara. Muito obrigado mesmo, foi vocês. Sempre muito bom. A gente hoje conversou com Luiz Arthur Ferrareto, jornalista, mas professor de comunicação, né, que batemos desse papo. Aqui na Cuboplay, lembrando, quer mandar recado pra gente, tá aí o e-mail embaixo, tá? Pode mandar para esse e-mail o recado, quer comentar sobre o que a gente conversou aqui, coloca aí nos comentários que depois a gente vai lá e bate papo também aí no chat, tá bem? Até a semana que vem, valeu, tchau, tchau.